Leitura do livro História de um Homem de Pietro Baldi. Capítulo 23. O Evangelho e o Mundo. Cristo disse: Felizes os pobres de espírito, ai de vós, ricos, que neste mundo mesmo encontrais consolo. Felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os de coração puro, porque verão Deus. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E o mundo responde: os pobres são os vencidos. Nós, os ricos, somos os vencedores da vida. A riqueza é a felicidade que se espera, porque é o justo prêmio por lutar e vencer. Desgraçados os que choram, os vencidos merecem desprezo. Não há piedade para os fracos, a vida deseja os fortes. O mundo pereceria se, graças à piedade, fosse reduzido a um asilo de ineptos. Aqueles que têm fome e sede de justiça nada conseguirão esperando-a de braços cruzados. Devem procurá-la à força. Sobre a terra reina uma justiça férrea e feroz que se curva ao mais forte, ao que soube merecer sua posição pela coragem, arriscando e trabalhando. Reina uma justiça que não deixa lugar aos fracos, aos sonhadores, aos idealistas inconsequentes. A terra não é um lugar de misericórdia. Essas piedades desequilibram as sadias leis da vida, levando a uma seleção de ineptos, de vagabundos e hipócritas. As sadias leis biológicas devem afastar estes parasitismos misericordiosos que detêm a vida e a levam à degenerescência. A vida pertence aos fortes e não aos puros. Aos que vencem, nada se pergunta, porque eles têm razão. Aos que perdem, tudo se pergunta, porque eles estão errados. A lei da seleção não deseja os pacíficos, mas os lutadores e vencedores. Assim, realmente, fala a natureza no instinto feminino da escolha sexual. Sobre a terra, a justiça é o triunfo do mais forte. Os perseguidos, enquanto não se revoltam e vencem, estão sempre errados. Na terra não existe respeito pelo céu. Não se respeita aquilo que está fora de nossa experiência e da possibilidade da nossa ação. Assim responde o mundo. E poderia ainda ajuntar: não fomos nós que fizemos a lei que impera sobre a terra. Está escrita em nossos instintos que nasceram conosco. Está escrita sobre toda a vida em nosso planeta. Portanto, pelo menos em nosso plano, esta lei não exprime a vontade e o pensamento de Deus? Quem tem razão? Porque o céu desmente a terra e a terra continuamente desmente o céu. O Evangelho diz: ama o próximo como a ti mesmo. Mas o mundo, na realidade, aplica este outro princípio: destrói o teu próximo, se não queres que ele te destrua. Como será possível conciliar sistemas tão opostos? Não é apenas um problema do Evangelho e do mundo, mas o problema do destino do nosso personagem que empenhara sua vida na aplicação integral do Evangelho. Ele procurava uma solução para o problema que se lhe apresentara assim que enfrentara a psicologia do mundo. Estava neste contraste a grande batalha de sua vida, assim como nele estava a trágica luta entre Cristo e a realidade biológica, as duas grandes verdades contrárias. Bem sentia as titânicas dimensões, a vastidão apocalíptica da batalha. Ousar contra a lei suprema da Terra, desafiar as leis da vida do planeta, afigurou-se-lhe a mais gigantesca aventura que um homem poderia empreender. E assim vivia o maior drama já concebido pela mente humana: o de Cristo em sua paixão, o de Dante na Divina Comédia, o de Goethe no Fausto. Um drama cujo epílogo estava no céu, o desenvolvimento sobre a terra como um desafio, e a substância era a humana destruição de si mesmo, para levar mais alto a própria ressurreição. Ele tudo ousara e jogara na palavra de Cristo.
Se fosse derrotado, aquela palavra seria desmentida, ao menos no seu caso. E agora revivia plenamente aquele motivo central do seu destino, na hora trágica e intensa em que era disputado pelas duas vidas, cada uma delas ansiosa por chegar às suas conclusões. Quando Cristo e Pilatos se encontraram, as duas verdades se fitaram em silêncio, desafiando-se. Pilatos perguntou a Cristo o que era sua verdade, porque a sua própria ele a conhecia. Era a verdade biológica, prática e concreta que lhe dizia: o teu chefe é o imperador, o vencedor pela força, aquele que manda, o único que tem sempre razão. Obedece-lhe e conserva teu posto. Além disso, há uma ordem social e tu, que a representas, não a podes subverter. Não tem sentido a verdade quem vive fora do mundo. Pilatos era simplesmente um homem prático e teria compreendido Cristo se ele lhe tivesse falado com a linguagem do mundo. Naturalmente, nem mesmo esperava pela resposta, que Cristo não deu. Nem um nem outro falou e a verdade não passou desta pergunta, mas os dois responderam com fatos e conclusões diversas. Os fatos, e não as discussões, são as respostas mais sérias. Uma vez determinados, temos que lhe assumir a responsabilidade e suportar as consequências. Cada um seguiu o seu próprio caminho, alcançando sua meta diferente. Era inútil explicar, mesmo porque não seria possível compreender. Assim, situadas nos antípodas, as duas verdades se acusavam mutuamente de extrema ignorância. Pilatos não pretendia realmente dar fim ao Marte, coisa sem importância, embora com o pior dos significados para ele e seu ambiente. Pilatos é o verdadeiro símbolo do mundo que se baseia no cálculo utilitário. Não admite o ideal, considerando-o loucura. E o ideal não tem outra resposta senão o silêncio e o martírio. Ante essas afirmativas, mudas e terríveis, a terra continua a exprobrar ao Evangelho a ignorância das condições de fato, tão adversas ao homem, que se este quiser sobreviver, deverá saber dobrá-las ao seu próprio domínio. Em tal ambiente, uma bondade que vá além da função feminina de proteção de sua prole é antivital. A direção da vida está confiada ao homem, conquistador, sem escrúpulos e sem piedade. O martírio, conclusão lógica da vida do pioneiro evangélico, é um absurdo antibiológico e anti-humano. A verdade é vencer. Se o eu for generoso, o meu vizinho me arruinará. A minha bondade será tomada como fraqueza e a minha derrota será o seu triunfo. Sobre a terra não se admite outras verdades, senão as que são úteis para viver e vencer. E o Evangelho, de início, desarma o homem e manda-o combater na terra sem armas. E isto, tendo pela frente lutadores violentos, sem escrúpulos e que espezinham seus próprios deveres, significa morrer. O ideal evangélico poderia ser realizado se, durante alguns anos, fosse mantido em condições especiais, a de uma contínua tensão espiritual com o alimento de um grande sacrifício. Mas, não podendo se reger continuamente por leis opostas, depressa cairia, arrastando consigo o seu primeiro autor ou intérprete. Esta é a verdade dos falidos e a terra não a aceita. Eis o mais rude ponto do drama do Getsêmani. Talvez, naquele momento, Cristo sentiu todo o absurdo biológico de sua lei sublime, a sua imensa distância da verdadeira natureza humana, a sua inaplicabilidade à terra, tal como esta é. O supremo martírio não seria séculos afora uma suprema derrota? A realidade da vida não terá neutralizado muitos sacrifícios, não terá sido vão o esforço para levar o homem ao alto através de possíveis superamentos? Havia fartos motivos para a dúvida humana mais atroz que pode assaltar o gênio, o herói, o santo. Justamente as portas do holocausto supremo. Porque tal é, em verdade, a realidade da vida que eles contam superar. E depois de tanta dor, em lugar de recompensa,
eles receberão indiferença e condenação. Mas de quem é a culpa por ser a lógica da Terra tão diferente da lógica do céu? Chegou o momento de enfrentar o problema e resolvê-lo. A lógica da Terra se exerce através de 3 leis, que todos vivem, inclusive os que as ignoram e as negam, que se encontram presentes sempre e em qualquer lugar como linguagem universal da vida. Essas leis não são somente uma norma, são uma imposição concreta que fala e obriga à obediência através dos 3 instintos fundamentais: a fome, o amor, a evolução. A fome é a lei fundamental que preside a conservação individual, que implica, impõe e justifica o egoísmo a que está confiada a função básica da vida: proteger-se contra tudo e sobreviver a qualquer preço. A vida funciona por unidades egocêntricas que jamais abdicam. Aumentando, a fome se torna o centro de todos os outros apetites e o egoísmo o centro de todas as aspirações. Esta é a primeira irrevogável e fundamental posição da vida, que é egocêntrica e afirma: eu sou. O amor é a segunda lei, continuação e complemento da primeira. O egoísmo cinde-se e se prolonga em outro instinto que preside a conservação da espécie. Aqui, o indivíduo não luta para proteger a si mesmo, mas para proteger seus filhos. É a segunda posição da vida, já não individual, mas social, nascendo a família como primeiro núcleo e partindo do menos para o mais. Família, cidade natal, região, nação, raça, humanidade. E a coletividade humana, posição egocêntrica mais vasta, afirma: nós somos. A evolução é a terceira lei. Como a segunda não aparece depois de satisfeita a primeira, também a evolução não pode atuar senão depois de satisfeitas as 2 primeiras. Esta lei, a última a aparecer, contínua, completa e coroa as 2 precedentes. Segundo ela, o indivíduo não luta pela conservação nem pela da espécie. Superando o problema da proteção, trava-se a batalha da seleção do melhor para que a espécie atinja formas de vida sempre mais altas. É a terceira posição da vida, posição coletiva dinâmica que diz: nós avançamos. É, portanto, a lei de evolução, seleção e expansão, e por meio dela a humanidade se mantém em marcha pelos caminhos do progresso. Essas 3 leis correspondem a 3 dimensões do espaço: linha, superfície e volume. São como os 3 planos de um edifício. Não se pode edificar os andares superiores sem ter edificado primeiro os de baixo. Os 3 instintos correspondentes surgem e agem sucessivamente, sempre após a satisfação dos precedentes, que são a base. O primeiro é mais importante que o segundo e este mais que o terceiro. Com isto, a natureza demonstra a solidez de seu sistema de construção. Assim, o instinto mais alto desponta após a saciedade do precedente. Atendido o imperativo inferior, passa-se ao superior. Satisfeita a fome, satisfeita todas as necessidades egoístas da conservação do indivíduo, obtido bem-estar, passa-se à procriação. Então, a exuberância demográfica faz pressão, nasce a necessidade de expansão material e se fazem as guerras e as revoluções. Logo, o homem, que é tão impiedoso e ávido na conquista da riqueza que lhe custa tanto trabalho, tudo desperdiça durante a guerra, tornando fundamental pagar tributo em benefício da seleção. Assim progride, e a ascensão se completa na expansão espiritual, representada por novas formas de convivência, de pensamento e de civilização. Satisfeitas as necessidades de conservação do indivíduo e da espécie, levanta-se exigindo satisfação o instinto de progredir para servir a uma necessidade mais alta, situada no ápice do edifício, onde impera a lei da evolução. O instinto do progresso, sendo o último aparecido, ou seja, biologicamente de formação mais recente, é, naturalmente, o menos radicado em profundidade e, por ser menos sólido, é o que mais depressa cai às primeiras dificuldades. É quando a vida se apressa por reequilibrar-se mais embaixo, na posição mais elementar,
e mais estável das leis inferiores, pois que a natureza antepõe a segurança da conservação ao risco da seleção. A essas 3 leis correspondem 3 formas de luta: pela defesa pessoal, pela defesa da família e pela expansão material e espiritual. Corresponde ainda a essas leis 3 principais órgãos do corpo humano: o estômago, o sexo e o cérebro, com suas funções de gestão, sentimento e pensamento. A cada função corresponde um instinto e uma voluptuosidade específica que pode levar ao excesso e criar um vício. O cérebro, com o sistema nervoso, é realmente o órgão da evolução, o órgão condutor que, com antena sensibilizada, escruta em torno e se atira adiante tentando novas experiências. Ao espírito pertence o poder, a conquista do futuro, mas igualmente o risco e o cansaço de vencer a resistência do passado conservador. A atuação dessas leis depende de um impulso que se manifesta como instintivo desejo de satisfação e de um contra-impulso que é o sofrimento causado pela insatisfação, alegria de um lado, dor do outro. É por esse sistema a natureza consegue fazer-se obedecida por todos. Ela premia com alegria a obediência a um impulso que leva à vida e pune com a dor a desobediência, os abusos, os excessos e tudo quanto põe em perigo a vida. A alegria e dor, refinando-se, afastam-se da animalidade e, para cada ser, são fundamentais e instintivas as funções do plano onde, segundo a sua fase de evolução, se equilibra o centro de sua vida. As 3 leis correspondem ainda a 3 egoísmos de amplitude diversa, igualmente sagrados, imperiosos e importantes em seu próprio plano, porque presidem a defesa de um dado tipo de trabalho e a conservação de uma diversa função biológica. O homem preso à primeira lei nada percebe além da defesa de si mesmo. Está encerrado numa casca de pequeno egoísmo pessoal. E isto é necessário para que ele possa viver. É um direito que se respeita. Quando o homem se eleva à segunda lei, seu egoísmo dilata-se até abranger a sua família, de tal modo que, diante do egoísmo mais restrito da primeira lei, parece altruísmo, mas é uma ampliação capaz de cobrir um campo mais vasto. Quando, afinal, o homem passa a viver no plano da terceira lei, o seu egoísmo se dilata ainda até abranger o próprio grupo, depois a nação, a raça e, finalmente, toda a humanidade. Cada tipo de egoísmo é, em confronto com o precedente, uma dilatação, e como o altruísmo é visto pelos homens dos planos inferiores. Eis porque o altruísmo se considera virtude, porque é superação, dilatação da consciência individual, ascensão evolutiva. É um processo de expansão e liberação daquela casca do egoísmo restrito, onde ainda o homem superior vê confinado o homem inferior. A passagem de um tipo de egoísmo para um mais vasto, isto é, a sua dilatação no seu relativo altruísmo, é cansativa. Nessa fadiga está o valor da virtude, da qual o conceito, o valor construtivo, a lenta graduação são exigências da lei ao longo do eixo central da vida que é a evolução. O cansaço do retorno a Deus pelos caminhos do progresso tem de ser nosso. É o sacrifício do eu quando rompe a casca do egoísmo individual que dolorosamente se abre e se dilata em altruísmo. O retorno a Deus é conquista de felicidade que não se pode alcançar senão através de renúncia e sacrifício, ou seja, a demolição do separatismo egoísta para a comunhão evangélica. Os homens da primeira lei já tentam identificar-se no egoísmo familiar que supera o individual. Eles amam egoisticamente, sem elevações altruísticas. Ao contrário, o homem da terceira lei se vê em toda a humanidade, sente o seu eu nos seus semelhantes, em cuja defesa e bem-estar encontra a própria defesa e bem-estar. A essa defesa ele se entrega com a mesma espontaneidade e energia com que o faz o homem da primeira lei na defesa de si mesmo,
pois que seu semelhante é ele próprio, e por isso merecedor de proteção a todo custo. Por aqui se vê que compacto organismo de interdependência é a vida. Quando uma criatura se eleva, separando-se dos seus irmãos que ficaram, a lei o impele pelo instinto a voltar-se para eles, para ajudá-los a elevar-se consigo. As três leis são como três fases, três etapas contíguas de evolução que o homem tem de percorrer na trabalhosa ascensão. E quanto está mais próximo de Deus e da realização em si mesmo do pensamento de Deus, o homem da terceira lei. E aí está a profunda significação do conceito evangélico: ama o próximo como a ti mesmo. É uma ordem dada ao homem para que alcance e viva na terceira lei, difícil e cansativa, porém mais vizinha da ordem e do amor que é Deus. E isto é suficiente para se formar a moral, na qual é virtude o poder evolutivo e vício a tendência para regredir, afastando-se de Deus em direção involutiva. Da gradação de fases e de leis se deduz e conclui que o ideal e o evangelho não podem encontrar campo senão no ápice da evolução, ou seja, nas mais recentes conquistas biológicas, menos consolidadas na assimilação humana, especialmente nas zonas de maior risco e maior incerteza, aquelas em que o misoneísmo dá segurança. É um plano verdadeiramente nobre e excelso, mas sobre a terra domina pelo número os homens da primeira e da segunda lei. O domínio da maioria que procura se realizar não tolera o homem da terceira lei, um rival que lhe disputa o campo da vida. É natural que este seja incompreendido e perseguido, porque sua missão é soberba e suprema. Mas o seu destino é o martírio, e ele terá que correr todos os riscos. Se fracassar em seu ideal, ninguém o lamentará. Se isto for verdadeiramente útil ao progresso, então o sangue do Marte se espalhará no mundo como chuva fecundadora, e a luz do Espírito iluminará a terra, e o seu tempo a sementeira germinará. Eis a posição do Evangelho na terra: que fio frágil sustenta essa vida. Não é ainda senão fraca semente caída do céu sobre a terra nua e exposta a todas as intempéries. No entanto, essa semente é uma realidade futura e nenhum centro dinâmico luta com maior energia pela sua realização. Cada ação deve ser seguida por uma luta que tem a função de eliminar os incapazes, exigindo a resistência que é a garantia do valor íntimo. E enquanto o céu e a terra lutam como inimigos, o fio da evolução liga-os, e uma lei de complementariedade os atrai e, afinal, mesmo se combatendo, um cairá nos braços do outro. Este foi o nó fatal do Getsemane: amor e dor. Os que superam a terra só podem esperar a morte na cruz, mas a sua suprema função biológica é a exploração do futuro e sua obrigação há de ditar ao mundo a nova norma de vida. Sua missão é inderrogável. A superioridade implica, pela lei do equilíbrio, tremendos deveres. Entre as lutas da terra, a que a supera a todas é essa entre o divino e o humano, pela qual o céu quer e deve imiscuir-se e fundir-se na terra rebelde. A terra revolta-se, mas trata-se de sublime e irresistível violação. Na descida violenta do espírito sobre a matéria, há qualquer coisa do mecanismo da fecundação. O gênio e o santo descem das inacessíveis alturas para atirar-se ao lodo, ao mar de dor e de miséria. O divino se abaixa até o humano, o absoluto vem chorar no relativo. É esta fatalidade que esmaga e oprime o escolhido até a cruz.